A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito significativo para nós que somos cristãos e para qualquer ser humano. Está inserido nas bem-aventuranças, que é uma característica, é a consciência do salvo. No capítulo 5, Jesus ele fala sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Tudo isso é a natureza de Deus no homem, é a nova criação. E isso aqui é uma consciência do salvo. O salvo, de forma instintiva, geram esses frutos, né? De forma instintiva. O salvo, ele vai ser perdoador de forma instintiva. Ele não vai ter dificuldade de perdoar, porque Deus perdoou ele. O salvo, ele não vai ter dificuldade de ser misericordioso, porque Deus teve misericórdia dele. Então é instintivo a misericórdia. Então vamos falar hoje sobre misericórdia. Está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 7. Diz assim: bem-aventurados ou felizes, salvos, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem uma falsa interpretação, e o Dr. Martyn Lloyd-Jones, no seu livro O Estudo sobre o Sermão do Monte, ele falou uma coisa muito interessante. As pessoas interpretam esse versículo dizendo assim: se eu não for misericordioso, eu não vou alcançar misericórdia. E, segundo ele, essa interpretação é equivocada e totalmente errada. E eu concordo plenamente. Porque aqui, todas essas características das bem-aventuranças, Jesus ele colocou aqui de forma consciente e sistemática. Ele colocou na sua ordem os pobres de espírito, os que choram, os mansos, o que tem sede e fome de justiça e os misericordiosos. Então, é uma sequência que Jesus colocou consciente. Uma bem-aventurança produz a outra. Não tem como ter uma e não ter a outra. O cristão tem todas as bem-aventuranças inseridas no seu ser. Então, a interpretação mais coerente e correta que Jesus quer falar, contextualizando, os misericordiosos já alcançaram misericórdia de Deus, por isso que eles são misericordiosos. Não é assim, se eu não ter misericórdia, Deus não vai ter misericórdia de mim. É o contrário. Como Deus já teve misericórdia de mim, eu vou agir de forma a misericórdia com o meu semelhante. Eu vou ser misericordioso com o meu semelhante. A mesma coisa. Como Deus me perdoou, a maior certeza que Deus me perdoou é que eu instintivamente perdoo. Não é que eu vou perdoar para Deus me perdoar, não. Deus já me perdoou, então instintivamente eu gero o fruto do perdão. Deu para entender? Então essa é a interpretação, não é assim, eu tenho que ter misericórdia para Deus ter misericórdia de mim. Não, Deus teve misericórdia de mim, eu tenho essa consciência e instintivamente, pela natureza de Cristo em mim, eu vou gerar o fruto da misericórdia, da misericórdia. Eu vou ser misericordioso para com o meu semelhante. Em João, 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, ou qualquer pessoa, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, seu próximo, seu semelhante, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então é justamente isso que João quer falar. O meu relacionamento com os homens mostra o meu relacionamento com Deus. Se eu sou uma pessoa quebrantada, misericordiosa com os homens, mostra que Deus já me perdoou, mostra que Deus já teve misericórdia de mim. Então, conscientemente, instintivamente, o meu relacionamento com os homens mostra o meu relacionamento com Deus. É isso que João está falando aqui. Não adianta nada eu chorar diante de Deus, me quebrantar diante de Deus, mas ser arrogante com os homens, não perdoar os homens de forma instintiva, ou se esforçar, né? Porque
o cristão ele é conhecido, todos os homens, pelo fruto, seja cristão ou não cristão. É os frutos, por exemplo, uma laranjeira, ela vai dar, naturalmente, quando chegar a época, ela vai dar laranja, é natural. Então, a natureza do cristão, quando ele nasce de novo, naturalmente ele vai ser gerado nele os frutos do Espírito. Se nós somos, nos esforçamos ao máximo para perdoar, para tirar o rancor, a mágoa, essas coisas, significa claramente, eu não nasci de novo. Porque é instintivo, né? É praticamente, é natural os frutos virem da natureza de Cristo em nós. Amém? Então, você vai ser gerado naturalmente em você. Eu vou dar um exemplo aqui, 3 exemplos de misericórdia. O primeiro exemplo é o nosso autor e consumador, que é Cristo Jesus. Ele é o maior exemplo de todos. Efésios capítulo 2 diz, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, na natureza adâmica, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o misericordioso imita a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Ele entende o quanto que ele é mau, o quanto que ele é desprezível diante de Deus. A ira de Deus estava acesa a ele, mas veio Cristo e teve misericórdia, sentiu a miséria, que é isso mesmo, dele e se entregou na cruz, né? Então, o cristão ele tem essa consciência que quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não ter misericórdia? Eu, caído em minhas ofensas, mal por natureza, não havia bondade nenhuma em mim, eu estava destituído da glória de Deus, como fala em Romanos 3:23. E Cristo, Deus em Cristo, teve misericórdia de mim. Então eu vou ter misericórdia dos meus irmãos, do meu semelhante. Eu não vou ser uma pessoa que estou sempre buscando o meu direito. Porque os filhos de Adão, eles querem seu direito a todos os custos. Eles são instintivos em se defender e atacar o seu direito. Os filhos de Cristo não. Eles não reivindicam o seu direito. Eles são mansos por natureza. Eles são instintivos em perdoar, em dar chance, pois ele recebeu isso de Deus e ele vai dar para os homens. Outro exemplo está em Atos, capítulo de número 7, de misericórdia. Capítulo 7, versículo 58 e 60. E expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ele falou exatamente o que Cristo falou na cruz, perdoa porque não sabe o que fazem. A consciência do cristão é diferente da consciência do ímpio. O cristão ele tem consciência da natureza do pecado, da natureza oriunda do pecado, ele odeia o pecado. O cristão ele sabe que ele recebeu misericórdia, então ele sabe que o ímpio está em trevas ainda, não clareou a sua mente, ele não está em luz. Então o cristão, assim como Deus o enxergou, ele enxerga os homens caídos e tem misericórdia, assim como Estevão teve. Outro exemplo, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel 24:4. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos,
Far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Você que conhece ou não conhece essa história, Saul estava querendo matar Davi a todo tempo. A inveja tomou conta do coração de Saul e ele queria matar Davi. E Deus, eu entendo aqui que Deus testou a Davi para externar o que estava no coração de Davi. E Davi teve misericórdia de Saul. Deus colocou aquele que procurava sua morte, colocou diante dele, colocou indefeso diante dele. Ele podia tirar a vida, mas Davi, como era o segundo coração de Deus, e como viu que Deus teve misericórdia e compaixão dele, teve misericórdia do inimigo, do maior inimigo dele, aquele que procurava matar a sua vida a todo custo. Davi fez isso. Então, meus irmãos, nós temos que seguir a misericórdia. Venhamos ter misericórdia uns para com os outros. É muito fácil nós fazermos cena diante de Deus, nos mostrarmos quebrantar diante de Deus e ferir o nosso semelhante. Quebrantar, machucar, vingar-se contra o nosso semelhante, não perdoar. As pessoas hoje, nos mínimos detalhes, se alguém faz qualquer coisa que prejudique ele é instintivo em reclamar, é instintivo em reivindicar os seus direitos e não perdoar. Perdoe, porque quando você perdoa, você demonstra. Quando você é instintivo em perdoar e ter misericórdia, isso é a maior prova que Deus justificou você, que Deus teve misericórdia de você. Fique com essa palavra, medite nela e procure praticar em nome de Jesus.